Um dos problemas mais comuns que os gatos podem ter são problemas relacionados aos rins, à bexiga, e isso pode ser gerado por inúmeros motivos. E um dos principais motivos é a má hidratação, que os gatos, se for deixar eles tomarem a iniciativa de se hidratarem corretamente por conta própria, a chance do seu gato vir a desenvolver um problema de rim é enorme, porque os gatos eles têm a tendência de não se hidratarem da forma que deveriam, né, na quantidade ideal. Inclusive isso aí se estende para humanos também, né? Os humanos, nesses últimos tempos, têm tido mais problemas relacionados à má hidratação, a hidratação feita em uma quantidade abaixo do que deveria ser. E isso se estende muito mais para os gatos. Aí eu vou reforçar aqui principalmente a importância de você utilizar as fontes para os gatos e também testar várias alternativas. Antes de eu começar a dar várias opções aqui para vocês, é importante eu frisar a questão dos testes. Testar, testar, testar. Os gatos são seres extremamente inteligentes, isso aí todo mundo sabe, mas são muito, muito exigentes. E tem uma questão que é, por exemplo, que isso aí também a gente pode adaptar dos humanos, a individualidade biológica, que trazendo para os humanos, pode ser que você tenha uma habilidade natural ou goste, por exemplo, de futebol. Já o seu melhor amigo, ele tem uma habilidade individual dele para jogar basquete, ele pode gostar mais de basquete. Então repara, a individualidade biológica para gosto, você viu de forma clara. Você gostava de futebol e tinha uma habilidade para isso, e o seu amigo gostava de basquete e tinha uma habilidade natural para isso. Você pode gostar mais de feijão e, por exemplo, o seu melhor amigo ou sua esposa pode gostar mais de lentilha. Isso são individualidades aplicadas na prática, né? Que isso a gente pode estender para os animais. Então os gatos, eles também têm as suas individualidades, as suas preferências. Então pode ser que um gato específico, e por isso que eu falo a questão da importância de testar, é que pode ser que o seu gato, ele prefira uma fonte específica. Já pode ser que o seu outro gato, ele não use as fontes que você comprou, mas ele passe a usar, por exemplo, a torneira da sua casa. Aqui em casa, por exemplo, o Tito, ele adora tomar água de fonte. Já a minha outra gata, que é a Biquiquinha, ela, cara, quase não toma água de fonte, toma pontualmente. Onde ela mais se hidrata mesmo, onde ela mais toma água é onde? Na torneira do banheiro. Então sempre que eu vou lá no banheiro, ela já vem correndo desesperada para tomar a sua aguinha. Então aqui a individualidade está sendo aplicada na prática, onde o meu gato, o Tito, que está aqui atrás, ele gosta de tomar numa fonte específica, e o engraçado é que não é qualquer fonte, é numa fonte específica. Já a Biquiquinha, ela toma, por exemplo, da torneira. Então, se eu não tivesse testado várias alternativas e observado as individualidades biológicas dos meus gatos com relação à hidratação, eu não teria descoberto que o Tito prefere de uma forma e a Bic de outra. E eu não ter observado isso poderia acarretar num problema futuro, por exemplo, relacionado ao rim, né, a bexiga dos meus gatos. E é óbvio que eu não quero que isso aconteça. Alguns gatos também podem ter medo da fonte, do barulho que a fonte faz, então é importante você testar outras formas, não só chegar e investir numa fonte e não deu certo e você deixa, tá, não vou tentar mais. Não, teste outras alternativas, porque o gato ele pode ter medo do barulho da fonte, pode não gostar de alguma coisa relacionada àquela fonte, às vezes até o próprio material da fonte, então a gente precisa testar. Próprio pote, por exemplo, às vezes tem um pote específico que... Ó, o meu gato ali é o mesmo, Tito. Às vezes pode ser que um pote específico o seu gato goste, mas ele não vá ali utilizar, por algum motivo que seja. Às vezes só o fato de você, por exemplo, colocar uma bombinha para aquela água mexer internamente, aquelas bombas de aquário, só o fato de tem um pote ali que ele não valorizava. Você botou essa bombinha, ele começou a mexer a água, o seu gato passa a usar. Aqui, por exemplo, a gente, no verão, assim, momentos de calor intenso, quando a gente bota cubinhos de gelo na água de determinados gatos nossos, de potes que eles nem tinham tanto interesse antes, só pelo fato de ter botado um cubo de gelo, o nosso gato passa a utilizar um monte aquela fonte de água. Mais uma vez eu retomo, olha só a importância de testar e não desistir do seu gato. Perto de locais que o gato já costuma buscar por água. Então aqui é uma estratégia que às vezes, por exemplo, o seu gato ele passa muito em determinada região. Cara, é legal você testar, colocar uma fonte de água ali, seja uma fonte dessas... que façam a água se mexer, ou seja, um potinho de água, porque às vezes só pelo fato de você ter colocado num ponto estratégico que o seu gato passa muito por ali, às vezes facilita a hidratação dele. Exemplo,
adaptando para o humano, que eu gosto de trazer assim para o nosso exemplo na prática, né, do humano, que fica mais fácil de entender. Lucas, eu não bebia água da forma correta. Hoje, é difícil eu não beber cerca de 2,5 litros por dia de água. O que eu fiz de diferente? Eu simplesmente ando o tempo inteiro com uma garrafinha d'água. Quando eu estou trabalhando no computador ali, eu boto a garrafinha de água do meu lado. E acaba que só pelo fato de estar comigo por um tempo maior do meu dia, aquela água ali à disposição, acaba que naturalmente, por ela estar do meu lado, eu já aproveito ali e vou bebendo aquela água ao longo do dia. E acaba que no final eu bebi um monte de água. A mesma coisa acontece aqui para o seu gato. Se você facilitar o acesso dessa água para o seu gato, colocando em locais estratégicos que eventualmente o seu gato circula muito por aquela região, pode facilitar que o seu gato se hidrate mais. Sempre limpa, então é muito interessante você, pelo menos uma vez por semana, lavar o pote. Gatos são extremamente exigentes, então se a fonte de água ou o potinho deles estiver sujo, existe uma possibilidade bem grande dele evitar se hidratar naquela fonte de água, naquele pote de água específico. Tentar fazer ele se interessar pela água, foi o que eu falei, de colocar cubinhos de gelo. Às vezes só o fato, por exemplo, teve um gato que a minha esposa estava atendendo aqui como cat sitter, só o fato de a gente ter colocado no potinho uma tampa de garrafa, uma tampinha daquela de garrafa de plástico em cima da água, fez o gato perceber que ali tinha água e passou a se hidratar mais naquele ponto específico. Então, às vezes, você usar desses artifícios para fazer o seu gato se interessar pela água pode ser interessante. E agora, para fechar com chave de ouro, as estratégias mais eficientes na prática. Seria você oferecer alimentos úmidos para o seu gato, como, por exemplo, sachê, como, por exemplo, churu. São alternativas fantásticas que podem auxiliar, como elas têm uma predominância nos seus nutrientes de água, você, no momento da alimentação, né, seu gato fazendo a ingestão desse alimento úmido, ele por consequência vai estar também se hidratando mais. E churu e sachê não tem problema nenhum você oferecer todos os dias para o seu gato. E até você pode, para potencializar a hidratação dele, você misturar esse sachê ou esse churu com água. Então a gente faz direto aqui, pega as tigelinhas, joga ali o churu ou joga o sachê, mexe ali junto com um pouquinho de água morna e dá para eles, que acaba que eles se alimentam daquele churu ou daquele sachê e acabam se hidratando também, porque você potencializou a água que tem naquele alimento. Isso aí é top, é uma das estratégias mais eficientes para você que quer fazer o seu gato se hidratar mais. E outra estratégia muito inteligente também é você eventualmente passar a sua mão umedecida, ou, por exemplo, aquelas escovas que também tem de pentear, de passar no cabelinho do gato, nos pelinhos do gato, você deixar ela levemente umedecida, porque a partir do momento que o pelo do seu gato vai ficar um pouco mais úmido, ele naturalmente depois vai ter o ato de se lamber, né, pela autolimpeza que ele faz. E a partir do momento que o pelo dele estava umedecido, porque você passou a sua mão molhada ali, ou a escova molhada, ele vai estar se hidratando a partir do momento que ele vai fazer a autolimpeza, entende? Então é uma forma de você potencializar a ingestão de água dos seus gatos por meio dessa estratégia, desse hackzinho que você pode estar colocando em prática, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Aqui, ó, essa blusa que vocês estão vendo é a primeira loja oficial para gateiros e gateiras do Brasil, que tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Tem mais de 30 peças de roupas diferentes para você escolher qual que combina mais com você, né? Se você gosta de externalizar para o mundo o seu amor pelos gatos, assim como a gente. E se você também ama esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui no canal para receber nossos próximos vídeos que a gente vai postar. Fiquem com Deus, obrigado pela sua atenção, tamo junto e vamos para cima.